gravações. Para quem não me conhece, eu sou o professor Arlindo e temos esse dia dedicado para o projeto CAPES Procad, coordenado pelo professor Francisco. E, basicamente, o Francisco vai puxar, né, iniciar as discussões, apresentando um pouco o contexto do projeto e fazer a abertura formal. Francisco, pode começar? Posso sim, Arlindo. Eu vou compartilhar aqui na tela com vocês. É só que vocês me avisem se vocês estiverem vendo direitinho. Tá ok, perfeito. Tá joia? Bem, então, bom dia a todos, né? A gente vai começar um pouquinho para fazer um resumo, um apanhado do projeto, né? E o que foi desenvolvido no projeto ao longo desse tempo, alguns resultados que ocorreram e, principalmente, assim, ao final, eu queria discutir um pouco essa questão do planejamento de 2023, né? Quer dizer, nós temos mais um ano de projeto, e aí o que a gente pretende fazer aí durante esse ano de 2023 para poder concluir o projeto, tá? Então, o nosso projeto é um projeto de cooperação acadêmica, né, firmado entre a UFMA, a PUC do Rio e a Unifesp, né? O título do projeto é Infraestrutura de Software e Aplicações de IoT para Cidades Inteligentes. O projeto tem uma coordenação local em cada instituição, né, conveniada. Então, eu sou coordenador pela UFMA, né? O Marcos na PUC do Rio e o Luiz Eduardo na Unifesp, né? Então, aqui é uma contextualização mais de cidades inteligentes. Eu acho que todo mundo aqui está bastante familiarizado com o tema, né? Então, a questão da crescente urbanização da população mundial e, em particular, no Brasil, né? Onde a gente tem uma concentração da população em centros urbanos muito grande, né? O fato das cidades consumirem uma quantidade grande de recursos de uma maneira geral, por exemplo, se a gente pega na perspectiva da energia, né? 75% dos recursos da energia do mundo são consumidos nas cidades, nos centros urbanos, e esse crescimento dos centros urbanos levou a diversos desafios aí, tanto para a questão do desenvolvimento sustentável quanto para a qualidade de vida em centros urbanos, né? Então, a gente tem muitos desafios aí dentro dessa área de cidades inteligentes, e o projeto aqui estava focado bastante em soluções relacionadas a cidades inteligentes e também em uma perspectiva de algumas áreas de aplicação. Então, a gente vê aqui, nesse workshop, a gente tem alguns projetos que estão mais relacionados principalmente à área de educação, temos projetos relacionados à segurança, né? Então, algumas áreas também de aplicação, além de infraestrutura computacional, né? Tem muitas maneiras da gente definir cidades inteligentes. Eu, particularmente, utilizo essa daqui, né, que seria uma cidade que conecta sua infraestrutura física, de tecnologia, de informação, social e de negócios para permitir um crescimento econômico sustentável, aumento na qualidade de vida e prestação de melhores serviços aos cidadãos, gestão criteriosa de recursos naturais e governança participativa. Então, acho que são os aspectos principais que caracterizam uma cidade inteligente. E uma cidade inteligente ela pode ser medida através de muitas métricas, né, avaliações em diversos setores, e requer necessariamente uma abordagem multidisciplinar. Então, apesar da abordagem ser multidisciplinar, com certeza, então a gente tem várias outras áreas do conhecimento envolvidas dentro desse conceito de cidades inteligentes, né? As tecnologias de informação e comunicação, elas desempenham um papel muito importante, né? E o nosso projeto aqui também focado em aspectos tecnológicos relacionados à ciência da computação. Então, um projeto que está caracterizado mais para essa relação com a computação, mas a gente não pode deixar de observar e de entender, né, que o processo de construção de uma cidade inteligente envolve aí muitas outras áreas, além da área da computação, que é simplesmente a fundamentação tecnológica, né, para algumas ações dentro dessa linha de cidades inteligentes. E se a gente pensa nessa perspectiva da computação, né, mais focando na computação, a gente tem algumas bases tecnológicas das cidades inteligentes, né, entre elas a internet das coisas, que permite, através de um conjunto de sensores espalhados ao longo da cidade, perceber a dinâmica física do que acontece na cidade, né, e eventualmente poder também
interferir no aspecto físico da cidade através de atuadores, né? Então, a internet das coisas é muito importante. Sensoriamento móvel participativo, envolvimento do cidadão, inclusive nessa questão da percepção da dinâmica da cidade também é bastante importante, né? Por exemplo, fluxo de movimentação das pessoas dentro da cidade, né? E os locais que são mais visitados, frequentados, etc., que faz parte de onde você coleta informações importantes para planejamento urbano, né? Requer sensoriamento móvel participativo. Computação em nuvem seria o fundamento onde você consegue agregar, armazenar e processar volumes de dados muito grandes, né? E, de uma maneira geral, aquilo que a gente chama de Big Data, em particular, o uso de inteligência artificial, mineração de dados, aprendizagem de máquina. Então, em todos os aspectos são fundamentais para que a gente possa tomar decisões, né? E que possam interferir aí tanto na dinâmica em tempo real da cidade, quanto também em aspectos relacionados ao planejamento urbano nas cidades. Então, a gente tem algumas bases tecnológicas, e o projeto daqui está um pouco focado no desenvolvimento desses fundamentos tecnológicos dentro dessa linha, né, de cidades inteligentes. Tá? O objetivo geral aqui do projeto é abordar, então, os desafios científicos e tecnológicos e oferecer soluções inovadoras aí dentro do entorno, né, das áreas da internet das coisas e o domínio das cidades inteligentes. A gente organizou o projeto em 3 linhas de pesquisas principais: infraestrutura e middleware, né, que inclui aí o suporte básico de redes de computadores e de sensores, mobilidade, infraestrutura de nuvem computacional, de processamento de dados em larga escala. Então, a gente tem algumas apresentações que vão ser realizadas hoje dentro dessa linha de infraestrutura e middleware. Temos serviços e aplicações, incluindo aí aplicações de sistemas multiagente, aprendizagem de máquina e mineração de dados, aplicações para domínios da saúde, mobilidade urbana e energia, né? Então, a gente também vai ver, principalmente na área da saúde, né, que a gente tem alguns projetos aqui no contexto foram desenvolvidos, né, ao longo do desenvolvimento aqui desse projeto. E engenharia de software, né, para IoT aplicado ao domínio das cidades inteligentes, incluindo aí especificação de processos, engenharia de requisitos, metamodelagem, transformação de modelos e requisitos de qualidade de software. Então, essa parte de engenharia de software focada nesse domínio das cidades inteligentes também é uma outra área que tem sido desenvolvida aí ao longo desse projeto, né? O Davi, o Luiz Eduardo, né? O Marcos, lá da PUC do Rio, tem trabalhado aí dentro dessa linha de engenharia de software também. Eu vou fazer aqui um resumo do que a gente já fez no projeto, né? Principalmente, esse é um projeto de cooperação acadêmica, né? Onde o foco principal é a mobilidade das pessoas, né? Então, é um projeto que foi particularmente prejudicado pela pandemia, né? Porque a gente teve um primeiro ano onde a gente conseguiu ter várias ações assim de mobilidade estudantil e também de docentes, né, participando de atividades. Infelizmente, aí a gente teve que ficar parado no período da pandemia com relação à mobilidade, não que o projeto tenha parado, né? As interações continuaram, mas mais de forma remota, né? Assim que a situação da pandemia se estabilizou um pouco mais. Mas, enfim, a gente foi muito prejudicado com relação a essa questão da mobilidade, que era o foco principal aqui desse projeto. Então, a gente pode perceber aqui que a gente teve várias missões no ano de 2019, né? O projeto começou no final de 2018, na verdade, efetivamente começou em 2019, né? Ele foi aprovado no meio do ano de 2018, o financiamento começou, se não me engano, em dezembro, né? Então, em 2019 é que o projeto efetivamente começou. E aí, no ano de 2019, a gente teve aqui diversas visitas técnicas, né? A gente pode organizar visitas de alunos de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, de professores participantes do projeto, entre as instituições. Então, nesse ano de 2019, nós tivemos alunos da UFMA, né, indo para a Unifesp, por exemplo, né, o tempo mínimo aí da permanência do aluno é de 1 mês, né. Nós tivemos o Ivan, que na época era aluno de mestrado, hoje é aluno de doutorado da UFMA, né, ele passou um semestre lá na PUC do Rio, então, o contexto do mestrado do Ivan, isso foi muito enriquecedor para ele, né? Fez disciplinas na PUC do Rio e tudo mais. Tivemos o Alexandre Meslin, que na época era aluno de doutorado da PUC, ele já até concluiu o doutorado dele, né? Ele veio a São Luís, onde ele deu um mini curso na área de integração de plataformas de middleware para cidades inteligentes, né? Ele trabalhou na integração da plataforma Intercity, né, que foi desenvolvida na Universidade de São Paulo, com a plataforma de IoT da PUC do Rio, que é o ContestNet, né? Então, ele deu um mini curso sobre essa integração e como que aplicações podem ser desenvolvidas para cidades inteligentes, considerando a união dessas duas plataformas de software. Então,
Então, isso ocorreu lá em 2019. Aí eu fiz uma visita, tanto à PUC quanto à Unifesp também, a ideia da gente poder interagir um pouco mais e definir algumas metas, né? E depois a gente teve um salto, você está vendo? A gente teve aqui uma descontinuidade muito grande por conta da pandemia. Então, entrou a pandemia, nós interrompemos todas as atividades presenciais de mobilidade, ficamos trabalhando só remotamente, né? O Bruno teve recentemente aqui, o aluno de iniciação científica da Unifesp, teve recentemente aqui na UFMA com a gente, ele vai até dar uma palestra para falar um pouquinho sobre a experiência dele nessa vinda a São Luís, né? E, enfim, quer dizer, você vê aqui a clara descontinuidade nessa questão das mobilidades presenciais, que foi muito ruim, né, para a gente, e a gente trabalhou remotamente, né? A gente tem tido, assim, algum resultado de produção bibliográfica mais ou menos estável desde quando o projeto começou, então, apesar da pandemia, a gente tem continuado a nossa produção, do ponto de vista de publicações, né, de capítulos de livro, de artigos em periódicos, e artigos em eventos científicos, né. Porque teve um detalhe que 2021 foi um pouco menor do que os outros anos, mas é porque, principalmente para periódicos, né, teve muita publicação submetida em 2021 e que foi aceita a publicação no começo de 2022, né? Então, 2022 tem um pouco mais aqui, vai ter um pouco mais de... Quando a gente fechar a contabilização de 2022, a gente vai ter uma produção maior. Bem, são só 3 instituições, tem um grupo relativamente pequeno de professores, mas acho que a gente tem conseguido, apesar da pandemia, né, manter uma produtividade razoável. A gente também tinha definido desde o começo do projeto que a gente teria um workshop anual, e também lá no começo do projeto a gente ficou de fazer o primeiro workshop em São Luís, o seguinte na PUC do Rio, depois na Unifesp, e o próximo fecharia de novo em São Luís, né? E a gente assim tem procedido. O primeiro workshop foi em São Luís, acho que foi um workshop, foi o único workshop que a gente conseguiu fazer presencial, foi em fevereiro de 2020, né? Foi pouco antes da gente entrar em lockdown, mas foi muito bom esse workshop. Então, os professores da PUC do Rio, da Unifesp, vieram aqui, nós tivemos 3 minicursos, diversas palestras, a gente teve reuniões internas dos pesquisadores, né, para planejamento do projeto, mas o principal é que foi um workshop aberto à comunidade. Então, isso é uma coisa que a gente não tem conseguido fazer bem, né, a mobilização da comunidade, quando a gente está trabalhando aí nesse modelo remoto, né, e esse primeiro workshop, ele teve essa característica. Então, uma coisa que foi bem interessante é que a gente teve alunos do ensino superior de diversas universidades e faculdades particulares aqui de São Luís, né? Entre eles a Federal do Maranhão, o Instituto Federal do Maranhão, o Instituto Federal... Tivemos, inclusive, alunos de outros estados, né? Do Ceará, né? Então isso foi bastante interessante. Tivemos presença de alunos do ensino médio, então foi uma coisa que também até nos surpreendeu, mas a gente teve participação de alunos do ensino médio também. Tivemos participação da aeronáutica, né? Representado aqui o Centro de Lançamento de Alcântara, né? Então a Aeronáutica enviou também representantes, da Prefeitura de Paço do Lumiar, da Escola de Governo do Maranhão, do Instituto de Agronegócios do Maranhão, da Superintendência de Informação, Sistemas e Tecnologias da UFMA, do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão e Secretarias do Estado do Maranhão. Então, esse primeiro workshop que a gente fez presencialmente aqui em São Luís, ele foi muito bem sucedido nessa perspectiva de engajar a sociedade, né? E, infelizmente, os outros 2 foi bem mais difícil fazer isso, nós estávamos no meio da pandemia, né? E também foi remoto, foi mais complicado conseguir, mas a minha esperança é que nesse ano de 2023 a gente volte a ter um workshop aberto, presencial e de interação intensa com a comunidade, né? Nós tivemos o segundo workshop, foi organizado pela PUC do Rio, em particular o professor Marcos Endler, né? Então, foi em outubro de 2021, ele foi remoto, né? Tivemos palestras focadas na apresentação de trabalhos dos alunos. Então, no primeiro workshop, a gente ainda não tinha trabalhos do próprio projeto, né, desenvolvidos, então a gente focou mais em mini-cursos de fundamentação e palestras que também normalmente eram os professores que proferiam, né? Eram palestras mais focadas em fundamentos, né, que seriam necessários para desenvolver as atividades do projeto. Já no segundo workshop, a gente já tinha trabalhos dos alunos, né, para apresentar, então a gente havia planejado no final do workshop 2020 São Luís, que o workshop 2021 ia estar focado naquilo que os alunos estavam desenvolvendo, né, nos trabalhos dos alunos. E assim fizemos, né, onde nós tivemos aí a organização do workshop em temas,
aplicações de cidades inteligentes, métodos e técnicas de engenharia de software, plataformas de middleware e tecnologia blockchain. Nós abrimos uma linha aí de blockchain e trabalhando com tecnologia blockchain no contexto das cidades inteligentes também. As palestras são disponíveis no YouTube, né? Então, esse segundo workshop foi organizado pela PUC do Rio. Nós estamos agora aqui no nosso terceiro workshop, organizado agora pela Unifesp, né, professor Arlindo, a quem eu agradeço aí a organização desse evento, né? Nós tivemos também, isso é uma outra coisa que também seria interessante a gente até intensificar, nós tivemos 2 minicursos, né, um minicurso que eu já havia comentado com vocês, que foi presencial, do Alexandre Meslin, e um outro sobre tecnologia blockchain, foi o professor Arlindo, né, que apresentou esse minicurso já remoto, né. Então, isso aqui está até errada a data, tá? Só me desculpem que isso aqui foi em 2019, né, não 2021. Um erro meu lá. Então, vou colocar aqui no slide. Então, nós tivemos essas atividades. Nós, ao longo desse período, temos a formação de recursos humanos, né, assim, relacionados ao projeto. Então, alunos de iniciação científica, de PIBIT, alunos de mestrado e alunos de doutorado, né, pessoas que terminaram o doutorado já no âmbito aí desse projeto e dentro das linhas aí desse projeto. Então, temos continuado isso, né? Em 2022 nós já tivemos formação de novos alunos, também dentro da linha do projeto. E nós temos aqui alguns produtos que nós geramos ao longo desse período, né? Em particular aqui eu destaco a integração das plataformas Contextnet e Intercity, né? Que é uma plataforma que é focada para a área de OT, e uma plataforma de cidades inteligentes, que do ponto de vista da plataforma de OT, ela é agnóstica, né? Ou seja, ela permite que diversas plataformas de OT sejam integradas a ela. Então, foi feita essa integração entre 2 plataformas, que estão dentro do contexto aqui dos grupos de trabalho desse projeto, né? Implementação de suporte à especificação e deployment de redes de processamento de eventos complexos em múltiplas camadas. Então, basicamente, trabalhar com processamento que envolve tanto computação de borda, computação fog computing, né? Computação de nevoeiro e computação em nuvem. Mecanismos para gestão de identidade e segurança da informação baseados na tecnologia blockchain. Isso dentro da linha de infraestrutura e middleware, né? Quer dizer, aqui eu organizei dentro das linhas que a gente tem no projeto, infraestrutura e middleware, serviços e aplicações, então uma linguagem específica de domínio, para especificação de restrições de mobilidade e uso de transformação de modelos, para geração automática de código seco, para detecção de violações, né? de mobilidade, de entidades móveis, uma linguagem específica de domínio para especificação de protocolos de scores clínicos, e transformação de modelos para geração semi-automática de código, focada aí no monitoramento de pacientes utilizando dispositivos de OT, ferramentas de fenotipagem digital. Então, a gente tem uma linha que a gente tem desenvolvido aí, basicamente, que está focada na coleta de dados por sensores, inferências de eventos comportamentais. Então, basicamente, monitoramento de pessoas, né, com objetivo focado na área da saúde, para inferência de eventos comportamentais, distribuição desses fenótipos, aprendizagem de padrões comportamentais, detecção de mudanças de padrões comportamentais e detecção de comportamentos anômalos. Então, a gente tem trabalhado com isso. Um dashboard de dados de internação do sistema InternaSUS. A gente teve um aluno daqui que foi para São Paulo e trabalhou no projeto, que é coordenado pela Universidade de São Paulo, mas que a gente acompanha também, porque a gente participa também do projeto Intercity, né? Então, ele trabalhou dentro dessa linha. E ferramenta para gestão da presença e encontros em prédios inteligentes, aqui está mais focado nessa linha de smart buildings, né? Na área de engenharia de software, né, que é a terceira linha do projeto, desenvolvimento de modelo de qualidade de produto de software para nortear o desenvolvimento de aplicações, dentro desse domínio das cidades inteligentes, análise da aplicabilidade de métricas de qualidade de software para aplicações de cidades inteligentes, e um guia sobre modelos de software para desenvolvimento de aplicações de cidades inteligentes. Então, isso aqui está mais a linha de engenharia de software, né? Como comentei com vocês, assim, principalmente o Davi, o Luiz Eduardo da Unifesp, né, trabalham dentro dessa linha. Uma outra coisa assim também que acho que é importante a gente ressaltar como produto gerado, a gente tem uma disciplina Tópicos Avançados em Cidades Inteligentes, que é uma disciplina que é ministrada todo semestre, todo segundo semestre, né, ou seja, ele é anual, para os programas PPG-CC, PPGE e DCC-MAP, ou seja, mestrado e doutorado em computação e engenharia de eletricidade, aqui na UFMA, né? É uma abordagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em projetos, usa essa metodologia, né, que é uma metodologia ativa. Então, ao longo do desenvolvimento da disciplina, os alunos se organizam em grupos e desenvolvem projetos específicos, né, de cidades inteligentes, né?
utiliza as plataformas ContextNet e Intercity, como sendo as plataformas para o desenvolvimento dos projetos da disciplina. E teve uma novidade agora em 2022, né, que a gente coordenou, mas a gente não conseguiu executar isso muito bem. Mas a gente coordenou agora ter essa disciplina de tópicos avançados em cidades inteligentes em parceria com a disciplina de ciência de dados, que é o professor Luciano que ministra, né? Então, a ideia é ter ciência de dados aplicada às cidades inteligentes com um único projeto. Então, o projeto que a pessoa desenvolve serve para as duas disciplinas e tem um enfoque maior aí nessa parte de ciência de dados. Uma coisa importante, né, com o programa de cooperação acadêmica, ele é um programa que ele tem a finalidade principal de fortalecer os programas nível 3, que é o caso do programa da UFMA, né? Então, a ideia é que você pegue outras instituições que têm um grau de amadurecimento, né, na pós-graduação maior e que ajudem no contexto de fortalecer o programa nível 3. Então, uma das grandes notícias que a gente tem aqui é que agora, nessa última avaliação quadrienal da UFMA, né, a última avaliação quadrienal da CAPES, a UFMA, o PPG-CC da UFMA, ele passou para o nível 4. Então, acho que isso já nos dá um grande resultado aqui. É lógico que não é só por esse projeto, tem muitos outros professores envolvidos, né, nessa conquista, né, do nível 4, mas certamente o programa aqui de cooperação acadêmica ajudou, contribuiu para isso. Então, a gente tem a satisfação já de colocar isso, né, que agora o PPG-CC da UFMA é nível 4. Eu queria só concluir aqui que assim, um ponto importante para a gente discutir nesse workshop são nossas metas para 2023, né? O projeto termina em 2023, então a gente tem que falar um pouco sobre o planejamento do workshop de 2023, que deveria ocorrer no primeiro semestre, mais para o final do primeiro semestre, né? A gente tem que tentar coordenar isso. Tentar incrementar o intercâmbio, mobilidade estudantil, realização de minicursos, missões de trabalho. Nós temos muitos recursos da CAPES que nós não utilizamos, justamente por conta da pandemia, né? Então, nós temos esse recurso aí acumulado, a gente deveria aproveitar agora esse ano de 2023 para intensificar nossas ações, intercâmbios, principalmente presenciais. E a minha sugestão também é que a gente defina linhas de investigação e metas científicas agora para esse ano de 2023. A gente vai ter no final do workshop um painel de discussão, e aí a gente poderia colocar isso em pauta lá nesse painel, tá? Bem, pessoal, é isso, é para dar uma visão geral do projeto, do que a gente fez até agora, e principalmente a gente focar agora para esse ano de 2023, que a princípio é o último ano. Eu até fiz uma consulta à CAPES para saber se existe a possibilidade de prorrogação do projeto. Eles disseram que está ainda em estudo na coordenação da CAPES se vai ser possível ou não acontecer uma prorrogação, mas a gente já tem entrado em contato sobre isso. Bem, é isso, obrigado aí pela... Legal, Francisco, deixa eu começar aqui, porque primeiro, parabéns pelo avanço na CAPES em relação à nota do programa, né? A gente sabe o quanto de trabalho isso dá, então parabéns para todos os envolvidos e pelos resultados também que você apresentou. Infelizmente, a gente não tem mais tempo para perguntas, mas eu acho que a gente tem o bate-papo com o Bruno sobre as missões no final dessa sessão da manhã e também a mesa redonda lá no final do evento, né, no final do dia. Então, já que eu estou aqui falando, deixa eu fazer a transição de tópico, né? Vou parar a gravação um minutinho.